Agendamento de visto? É preciso fazer isso? Por que será que tanta gente me pergunta ou pesquisa sobre esse termo no Google? Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e hoje vou te explicar o que precisa ser agendado, o que não precisa e por que isso gera tanta confusão para as pessoas. Primeiro, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque é um tema de muita curiosidade e assim a gente alcança muitas mais pessoas que têm interesse sobre este assunto. Eu acredito que isto seja motivo de pesquisas, consultas e até de muita confusão por 3 motivos. No passado você passava por uma entrevista no consulado. No Brasil, por exemplo, há 5 anos atrás, o processo era feito direto com o consulado, não tínhamos intermediação da VFS. O segundo motivo é porque em algumas regiões é necessário um agendamento. É agendamento do visto? É agendamento para entrega de documentos? É agendamento de entrevista? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é fato que em algumas regiões é preciso um agendamento. E o terceiro motivo é porque a maioria dos vistos vem com um link de agendamento. Então, o visto vem com um agendamento, mas não significa que seja um agendamento do visto. Vamos falar um pouco sobre essas 3 coisas? Quando o pedido era processado direto pelo consulado, o que você fazia? Você preenchia um formulário, pagava uma taxa e enviava para o consulado. Depois o consulado te retornava com um dia e hora para que você fosse de maneira presencial uma espécie de entrevista. Ia te fazer algumas perguntas, ia pedir alguns documentos e ia dizer se o seu visto estava deferido ou indeferido. Acontece que depois que entrou a VFS, é uma empresa intermediária. Ela faz o intermédio da comunicação entre o consulado e o aplicante do visto. Depois que entrou a VFS, pouco se ouve falar de entrevista ou agendamento. Mas o que é importante, não existia um agendamento de visto. Ok? Não era gente que agendava, era o próprio consulado que te dava um horário e um dia para que você comparecesse. Já com a VFS existe um agendamento, mas é um agendamento de entrega de documentos. Mas o que acontece? Entrou a VFS e pouco tempo depois veio o quê? A pandemia. E com a pandemia veio o cancelamento de qualquer contato presencial. Primeiro ficaram suspensos os pedidos, as entradas nos pedidos de visto. Depois, quando liberou, o pedido era apenas feito pelos correios. Só podiam ser enviados, não podiam ser entregues de maneira presencial. Até hoje continua o procedimento dos correios, mas você já pode agendar a entrega dos seus documentos. Não é sempre que tem vaga, alguns lugares é bem demorado, mas já pode ser feito. Aqui na assessoria, eu mantenho a orientação de envio pelos correios, ok? Por quê? Porque a gente tem que conciliar o prazo de revisão, os prazos do cliente, prazos de documentos, não pode vencer aquilo que já está pronto, nem sempre dá pra gente esperar um agendamento da VFS. Sedex, registrado com aviso de recebimento, tem funcionado muito bem por aqui. Agora, tem regiões do Brasil em que você ainda pode fazer o pedido direto no consulado. Por exemplo, o vice-consulado de Porto Alegre, ele recebe os pedidos lá. Você não precisa usar a VFS. Mas o último pedido que nós fizemos por aqui, e eu sou muito sincera de que pela assessoria é muito difícil usarmos essa forma, eu hoje prefiro fazer através da VFS, mas o último que eu fiz por Porto Alegre, eles recebiam tanto pelos correios, quanto por um portador, quanto de maneira presencial, mas não precisava agendar. Eles diziam, olha, pode ser entregue nos dias tais, de tal a tal hora. E entregava lá. Eu não sei se hoje está assim, e se você que está me assistindo pretende fazer para Porto Alegre e já conhece um procedimento diferente do que eu estou falando, deixa nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas e também a mim, para entender como é que está sendo feito hoje. Agora, entrevista no consulado é comum atualmente? Não. Desde a pandemia, apenas um cliente meu fez uma entrevista com o consulado do Rio de Janeiro e foi online. Eles cismaram com um documento, era um visto de estudante, ele dizia que ia trabalhar remoto, e aí eles queriam entrevistar e depois eles pediram um comprovante de que ele efetivamente ia trabalhar remoto. Foi o único caso de entrevista, eu fiz uma manifestação sobre o trabalho remoto dele, ele juntou todos os documentos, enviou e o visto foi aprovado. O segundo motivo que pode trazer curiosidade, confusão ou até uma dúvida é porque há regiões em que precisa ser feito um agendamento. Então tem VFS de alguns países que só recebem os documentos através de um agendamento. Então é importante saber onde você está, no seu país de origem, onde você vive legalizado, qual procedimento tem sido adotado.
antes de pedir o seu visto, ok? Por quê? Porque pode existir um agendamento também para entrega dos documentos. Algumas já fazem uma triagem dos documentos ali naquela entrega e já pode ali mesmo dizer, olha, tá faltando, não tá faltando, faz mais coisas, faz menos coisas. Inclusive, o órgão responsável pela imigração, estrangeiros, coisas nesse aspecto, é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, conhecido como MNE. Ele hoje disponibiliza um portal chamado eVisa, mas nem todos os países têm acesso ao eVisa, ok? Países da União Europeia, por exemplo, têm acesso. E eu já fiz um pedido pelo Uruguai, que também tinha acesso ao eVisa. Através desse portal, você preenche todos os seus dados, anexa todos os documentos como um pedido normal, anexa tudo e no final abre um calendário. A gente nunca sabe qual data vai ter disponível. E este sim você faz um agendamento. Para que serve esse agendamento? Para que você apresente essa documentação que você juntou de maneira digital, para que seja conferida. Pode haver ali algum tipo de entrevista, podem tirar algumas dúvidas, pedir alguns esclarecimentos, pedir algum documento adicional. Passada essa fase, em geral, uma média de 30 dias, você deve receber o resultado do seu pedido dizendo que você pode retirar o visto. Então, é uma outra forma que existe um agendamento. E o terceiro é aquele que fala do agendamento no visto. Estou passando aqui na tela para vocês um visto que um cliente recebeu, claro que com as informações dele oculta, em que mostra ali um agendamento. Quando você recebe o seu visto com esse link, você digita na internet o link e vai abrir a tela em que aparece o local, a data, o horário em que você vai passar na entrevista com a AIMA. Isso porque não é um agendamento do visto, porque o visto você já recebeu, ele tem validade de 120 dias e serve para você entrar legalizado. É o link de agendamento da entrevista para você estar legalizado em Portugal, porque apesar de ter o visto e entrar legalizado, não significa que você está legalizado no país. Você precisa ter uma autorização de residência. Então você vai passar na entrevista, vai coletar a biometria, vai fazer foto, entregar documentos, pagar a taxa e esperar que esse documento de identificação que te legaliza no país chegue pelos correios. Então, esses 3 assuntos estão relacionados a agendamento de visto e pode ser por isso que você tem algumas dúvidas. Eu espero ter esclarecido, mas se a sua dúvida não está relacionada a nenhuma dessas 3 formas que eu falei, eu peço para você deixar nos comentários para que eu possa te retornar ou até gravar um novo vídeo sobre o assunto. Se não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, não esquece de curtir e compartilhar com outras pessoas que podem precisar dessa informação. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço!